Você já parou para refletir sobre o impacto que um simples pão pode ter na sua saúde? Para muitas pessoas, ele é um alimento básico no café da manhã, no lanche da tarde e até no jantar, sendo consumido quase sem pensar. Mas e se eu te dissesse que eliminar o pão da sua alimentação por apenas 30 dias poderia trazer mudanças surpreendentes para o seu corpo e bem-estar? Isso pode parecer exagero à primeira vista, mas acredite, não é. Muitas pessoas lidam diariamente com sintomas como inchaço abdominal, fadiga persistente, dificuldade para emagrecer e até problemas digestivos, sem nem sequer suspeitar da verdadeira causa. O que pouca gente sabe é que o pão, aquele que você come sem culpa todos os dias, pode ser um dos principais responsáveis por esses problemas. E o mais preocupante? A maioria das pessoas sequer desconfia do impacto real que esse alimento pode ter no organismo. Se você já sentiu seu corpo mais pesado, acorda sem energia, tem a sensação de estar constantemente estufado, ou percebe que perder peso parece um desafio impossível, talvez esteja na hora de olhar com mais atenção para esse vilão silencioso da sua alimentação. E hoje eu vou te mostrar por que cortar o pão pode ser uma das melhores decisões que você já tomou para a sua saúde. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, de que lugar do Brasil você é e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que fazem a diferença na sua vida. Você já parou para pensar que o pão que você consome hoje não é o mesmo que seus avós comiam? Acredite, ele passou por diversas mudanças ao longo do tempo e, infelizmente, nem todas foram boas. O trigo foi modificado geneticamente, a farinha tornou-se extremamente refinada e inúmeros aditivos químicos foram adicionados para melhorar a textura, o sabor e aumentar a durabilidade. O resultado? Um alimento viciante, inflamatório e, para muitas pessoas, até prejudicial à saúde. Agora, imagine se você simplesmente eliminasse o pão da sua alimentação por 30 dias. O que aconteceria com o seu corpo? Você perderia peso com mais facilidade? Se sentiria com mais energia? Sua digestão ficaria mais leve e eficiente? A resposta para essas perguntas pode te surpreender. E hoje eu vou te mostrar, passo a passo, e de forma totalmente baseada na ciência, o que realmente acontece quando você corta o pão da sua rotina alimentar. Se você já passou dos 40 anos, esse assunto se torna ainda mais relevante. Isso porque, à medida que envelhecemos, nosso metabolismo desacelera naturalmente, tornando mais difícil queimar calorias e manter um peso saudável. Consumir pão regularmente pode estar contribuindo para o acúmulo de gordura abdominal, para o aumento da resistência à insulina e, pior ainda, para o envelhecimento precoce do seu corpo. Mas não se preocupe, porque neste vídeo você vai entender tudo o que precisa saber sobre esse alimento e descobrir os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar parar de comer pão. E, claro, como evitá-los. Aliás, se você gosta de conteúdos que te ajudam a melhorar sua saúde e qualidade de vida, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a levar esse conhecimento para mais pessoas. O pão de hoje não é o mesmo de antigamente se. Você acha que está consumindo um pão nutritivo e saudável? Saiba que a realidade pode ser bem diferente. O pão que encontramos hoje nas prateleiras dos supermercados e padarias não tem nada a ver com aquele feito décadas atrás. O trigo passou por processos de modificação genética, tornando-se muito mais rico em glúten e pobre em nutrientes. Além disso, a farinha utilizada na fabricação dos pães é refinada ao extremo, perdendo praticamente todas as vitaminas e minerais essenciais no processo. Mas isso não é tudo. Para que o pão tenha uma aparência mais clara e macia,
diversos produtos químicos são adicionados. A farinha, por exemplo, passa por um processo de branqueamento com substâncias como peróxido de benzoíla e dióxido de cloro, compostos que também são usados para clarear papel e tecidos. Sim, o pão que parece tão inofensivo na vitrine da padaria pode conter muito mais ingredientes artificiais do que você imagina. Além disso, para garantir uma vida útil maior, os pães industrializados recebem conservantes que impedem o crescimento de fungos e bactérias. Isso significa que, ao invés de consumir um alimento natural e nutritivo, você pode estar ingerindo uma bomba química que o seu corpo tem dificuldade de reconhecer e processar corretamente. O impacto do pão no seu corpo, o grande problema do pão moderno, vai muito além dos ingredientes químicos. A farinha branca, que é a base da maioria dos pães, tem um índice glicêmico extremamente alto. Isso significa que, ao ingerir um pãozinho, seu corpo experimenta um pico de açúcar no sangue, seguido de uma queda brusca. E sabe o que isso causa? Mais fome. Esse efeito leva a um ciclo vicioso de vontade constante de comer carboidratos, dificultando o controle do peso e aumentando o risco de resistência à insulina e, a longo prazo, diabetes tipo 2.E não para por aí. O glúten presente no pão moderno está em quantidades muito maiores do que há algumas décadas. Essa proteína é responsável por dar elasticidade à massa, mas pode ser difícil de digerir para muitas pessoas. Em alguns casos, o consumo excessivo de glúten pode gerar inflamação no intestino, provocando sintomas como inchaço, gases, desconforto abdominal e até prejudicando a absorção de nutrientes essenciais. Com o tempo, isso pode comprometer seriamente sua saúde digestiva e até enfraquecer o seu sistema imunológico. Outro fator alarmante é a presença de açúcares ocultos nos pães industrializados, inclusive nas versões integrais. Muitos produtos levam xarope de milho e outros adoçantes que tornam o pão ainda mais viciante. Quanto mais você consome, mais o seu corpo pede, criando um efeito que sobrecarrega o pâncreas e pode levar a problemas metabólicos graves. Se você já sentiu fome pouco tempo depois de comer pão, agora sabe exatamente o motivo. O alto índice glicêmico faz com que a energia seja liberada rapidamente, mas em seguida o corpo sente uma queda abrupta, fazendo com que você sinta necessidade de comer novamente. Isso pode ser um grande obstáculo para quem quer perder peso ou simplesmente manter uma alimentação equilibrada, e isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai entender ainda mais sobre os efeitos de eliminar o pão da sua rotina alimentar e por que essa pode ser uma das melhores decisões para a sua saúde. Então continue comigo, porque as revelações que vêm a seguir podem mudar a forma como você enxerga esse alimento para sempre. Quando você consome pão regularmente, seu corpo experimenta uma montanha russa de energia. A glicose é liberada rapidamente na corrente sanguínea, mas como o pão é pobre em nutrientes essenciais, essa energia desaparece em pouco tempo. O resultado? Uma sensação de cansaço repentino, irritação e um desejo incontrolável de comer mais. Esse ciclo vicioso acaba se tornando um hábito perigoso, levando ao ganho de peso progressivo e ao acúmulo de gordura abdominal. Um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão e infartos. Mas o problema não para apenas na questão calórica ou glicêmica. O trigo utilizado na produção de pães industrializados é cultivado em larga escala e, para aumentar sua produtividade e resistência a pragas, recebe altas doses de pesticidas. O que muitas pessoas não sabem é que alguns desses agrotóxicos já foram banidos em diversos países devido aos seus efeitos nocivos à saúde. Pesquisas indicam que a exposição prolongada a esses químicos
pode causar desequilíbrios hormonais e até aumentar o risco de desenvolver certos tipos de câncer. Ainda assim, esses produtos continuam sendo amplamente utilizados na agricultura, chegando diretamente à mesa de milhões de pessoas todos os dias. Diante desse cenário, é impossível ignorar os impactos que o consumo contínuo de pão pode ter sobre a sua saúde. Se você já passou dos 40 anos, essa preocupação se torna ainda mais urgente, pois o metabolismo desacelera e o corpo se torna mais sensível aos efeitos negativos dos alimentos ultraprocessados. Por isso, eliminar o pão da sua alimentação pode ser um divisor de águas na sua saúde, proporcionando mudanças profundas no funcionamento do seu organismo. Mas o que realmente acontece quando você para de comer pão? Vamos explorar cada etapa dessa transformação e entender por que essa decisão pode ser uma das melhores que você já tomou. O que acontece no seu corpo quando você para de comer pão? Nos primeiros dias sem pão, o corpo sente a mudança de maneira intensa. Isso acontece porque o glúten e o açúcar refinado presentes na maioria dos pães estimulam áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa, criando um efeito viciante. Ao cortar esse estímulo de forma repentina, é comum sentir mais fome, irritação e até um leve desconforto emocional. Mas calma, essa fase é passageira. O que está acontecendo, na verdade, é uma reprogramação do organismo para se livrar da dependência causada pelos picos de glicose no sangue. À medida que essa adaptação ocorre, os primeiros benefícios começam a surgir. Primeira semana. A reação inicial do corpo nos primeiros dias sem pão, você pode sentir uma estranha sensação de vazio no estômago, que pode ser facilmente confundida com fome real. Mas o que está acontecendo de fato? O seu organismo estava acostumado a receber picos rápidos de energia, seguidos por quedas bruscas, o que gerava a necessidade de se alimentar constantemente. Sem essa fonte de carboidratos refinados, ele precisa buscar novas formas de gerar energia. Isso significa que já na primeira semana, o corpo começa a acessar suas reservas de gordura para manter suas funções. Como resultado, algumas pessoas podem notar uma leve perda de peso logo nos primeiros dias, especialmente devido à eliminação de líquidos retidos. A digestão também passa por mudanças significativas. O glúten pode causar irritação no intestino, dificultando a absorção de nutrientes e provocando inchaço e gases. Quando ele é eliminado da dieta, o intestino começa a se reequilibrar, resultando em menos desconforto abdominal e um trânsito intestinal mais regulado. Além disso, o excesso de carboidratos refinados faz com que o corpo retenha líquidos. Com a redução do consumo de pão, essa retenção diminui e muitas pessoas percebem que estão menos inchadas, principalmente na região do rosto e abdômen. Outro benefício interessante que pode surgir logo na primeira semana é a redução de dores articulares. Isso acontece porque os carboidratos refinados favorecem processos inflamatórios no corpo. Com menos inflamação, as articulações começam a sentir um alívio, algo especialmente benéfico para quem sofre com dores crônicas. Segunda semana. A recuperação do intestino e do sistema imunológico, 2 semanas sem pão, e as mudanças começam a se tornar ainda mais evidentes. O intestino, que foi um dos primeiros órgãos a sentir o impacto positivo da nova alimentação, passa a funcionar de maneira muito mais equilibrada. A ausência do glúten reduz a inflamação intestinal, permitindo que as vilosidades intestinais, pequenas estruturas responsáveis pela absorção de nutrientes, se regenerem. Como consequência, problemas como constipação e diarreia podem desaparecer, proporcionando mais conforto e bem-estar no dia a dia.
O sistema imunológico também começa a se fortalecer. Isso porque grande parte da imunidade do corpo está diretamente ligada ao intestino. Quando a flora intestinal está saudável, o organismo se torna mais eficiente na defesa contra vírus, bactérias e toxinas, reduzindo a incidência de infecções e alergias. Outro efeito perceptível na segunda semana é a redução da fome descontrolada. O pão, por ter um alto índice glicêmico, causava flutuações constantes nos níveis de açúcar no sangue, estimulando a vontade de comer o tempo todo. Sem esses picos e quedas bruscas, o corpo passa a utilizar as gorduras e proteínas como fontes primárias de energia, promovendo uma sensação de saciedade muito mais prolongada. E isso é só o começo. À medida que as semanas passam, os benefícios de cortar o pão da sua alimentação se tornam ainda mais evidentes. Nos próximos minutos, você vai entender como essa mudança pode impactar sua disposição, sua pele, sua saúde mental e até sua longevidade. Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode transformar a sua vida. Terceira semana. Energia. Redobrada e menos dores, ao atingir a terceira semana sem pão, seu corpo já passou por ajustes metabólicos significativos e os benefícios começam a ficar ainda mais evidentes. Sem o consumo diário de farinha refinada, os níveis de inflamação no organismo despencam, resultando em um alívio perceptível nas articulações e músculos. Muitas dores que antes pareciam normais no dia a dia começam a desaparecer, pois a inflamação provocada pelo excesso de glúten e açúcares simples deixa de sobrecarregar o corpo. Outro efeito positivo que se torna impossível de ignorar é o aumento da disposição. Como seu organismo já se adaptou a utilizar gorduras e proteínas como fontes primárias de energia, os episódios de cansaço extremo e quedas bruscas de energia ao longo do dia se tornam cada vez mais raros. A fadiga constante, que antes parecia um problema sem solução, dá lugar a uma energia equilibrada e sustentada, fazendo com que as atividades diárias sejam realizadas com muito mais facilidade. E não é só isso. Algo surpreendente acontece com o seu paladar. Os alimentos naturais passam a ter muito mais sabor. Como você reduziu drasticamente o consumo de açúcares ocultos e aditivos artificiais, suas papilas gustativas se regeneram e voltam a perceber os sabores de maneira muito mais intensa e equilibrada. Frutas parecem mais doces, vegetais se tornam mais agradáveis e a necessidade de consumir doces ou carboidratos refinados diminui naturalmente. Esse é um dos sinais mais claros de que seu corpo está realmente se reajustando para um estado mais saudável e equilibrado. Além das mudanças internas, os efeitos começam a se refletir na pele. O consumo excessivo de carboidratos refinados pode estimular a produção de sebo, levando ao surgimento de acne e outros problemas dermatológicos. Ao eliminar o pão da dieta, a oleosidade da pele reduz, os poros ficam mais equilibrados e a cutis ganha um aspecto mais saudável e iluminado. Quarta semana. Melhorias na pele, cabelo e cérebro. Após um mês sem pão, seu metabolismo atinge um novo patamar de eficiência. Sem os picos de açúcar no sangue e os processos inflamatórios causados pelo glúten, seu corpo passa a funcionar de maneira muito mais equilibrada. Se você aliou essa mudança a outros hábitos saudáveis, como o consumo adequado de proteínas e gorduras boas, os efeitos na composição corporal se tornam ainda mais evidentes. Muitas pessoas percebem uma perda de peso significativa, principalmente na região abdominal, onde a gordura visceral, a mais perigosa para a saúde, tende a se acumular. O intestino, que antes sofria com inflamação e má absorção de nutrientes, agora está regenerado e funcionando de maneira otimizada.
Isso se reflete diretamente na aparência dos cabelos e unhas, que começam a crescer mais fortes e saudáveis. Minerais essenciais como ferro, zinco e biotina, antes mal absorvidos, agora podem ser melhor aproveitados pelo organismo, garantindo fios mais resistentes e unhas menos quebradiças. Outro benefício impressionante que muitas pessoas notam ao final de um mês sem pão é a melhora na função cerebral. O consumo excessivo de carboidratos refinados pode levar a sintomas como névoa mental, dificuldade de concentração e lapsos de memória. Sem esses picos e quedas bruscas de glicose no sangue, o cérebro opera de forma muito mais eficiente, proporcionando mais clareza mental, foco e até um humor mais estável. Além disso, há uma redução significativa em episódios de irritação, ansiedade e variações bruscas de humor. Como o corpo aprendeu a usar fontes de energia mais estáveis, o ciclo de fome e saciedade desregulada é finalmente interrompido, criando uma relação muito mais saudável com a alimentação. Essa nova estabilidade metabólica se traduz em mais disposição para o dia a dia, menos fadiga e uma maior sensação de bem-estar geral. Agora, pare e pense. Se apenas um mês sem pão já provoca mudanças tão profundas no corpo e na mente, imagine os benefícios de longo prazo ao manter esse hábito. Mas atenção, muitas pessoas cometem erros ao tentar eliminar o pão da alimentação, e essas falhas podem prejudicar todo o processo. Nos próximos minutos, vamos falar sobre os 5 principais erros que podem sabotar sua adaptação e como evitá-los para garantir resultados realmente duradouros. Os 5 erros que as pessoas cometem. Ao parar de comer. Pão eliminar o pão da alimentação. Pode parecer uma decisão simples, mas sem uma estratégia adequada, muitas pessoas acabam cometendo erros que dificultam a adaptação e até levam ao abandono da mudança. Para que essa transição seja feita da maneira certa e sem sofrimento, é fundamental entender quais são esses deslizes e como evitá-los. Pequenos erros podem comprometer os benefícios e fazer com que o processo pareça muito mais difícil do que realmente é. Um dos equívocos mais comuns é substituir o pão por versões industrializadas sem glúten. Muitas pessoas acreditam que optar por bolachas, massas e pães gluten-free vendidos no mercado seja uma alternativa mais saudável. Mas a realidade é que a maioria desses produtos contém ingredientes ultraprocessados, açúcares ocultos e amidos refinados. Essas substâncias elevam o índice glicêmico de maneira semelhante ao pão tradicional, gerando os mesmos picos de açúcar no sangue e estimulando a fome constante. Ou seja, trocar um alimento prejudicial por outro que tem praticamente os mesmos efeitos negativos não faz sentido. Outro erro muito comum é aumentar o consumo de açúcar como uma forma de compensar a falta do pão. Algumas pessoas, ao retirarem a farinha da alimentação, sentem uma necessidade maior de consumir algo doce e acabam recorrendo a sobremesas, chocolates ou bebidas açucaradas. Esse comportamento pode ser prejudicial, pois mantém o organismo preso ao ciclo viciante do açúcar, impedindo a estabilização dos níveis de glicose no sangue e comprometendo todos os benefícios da retirada do pão. Mas esses não são os únicos erros que podem atrapalhar sua jornada. Nos próximos minutos, vamos aprofundar cada um desses equívocos e mostrar as estratégias certas para evitar armadilhas e garantir que você aproveite ao máximo todos os benefícios dessa transformação alimentar. O perigo da compensação com açúcares e frutas ricas em frutose 1, erro muito comum ao parar de comer pão, é buscar substituições inadequadas, especialmente no consumo excessivo de frutas ricas em frutose, chocolates e sobremesas fit. O cérebro, acostumado com a rápida recompensa gerada pelos carboidratos refinados,
pode buscar a mesma sensação em outros tipos de açúcar. Se esse ciclo não for interrompido, a compulsão alimentar pode continuar, dificultando a adaptação e impedindo os benefícios da mudança alimentar. A melhor estratégia para evitar essa armadilha é priorizar fontes de saciedade mais estáveis, como proteínas, gorduras saudáveis e fibras. Esses nutrientes garantem energia de longa duração, sem disparar os mesmos mecanismos de dependência que o açúcar e os carboidratos refinados provocam. A falta de fibras e seus impactos na digestão, outro erro comum ao retirar o pão da alimentação, é negligenciar a ingestão de fibras. Embora o pão industrializado seja ultraprocessado, ainda representa uma fonte de fibras para muitas pessoas. Quando ele sai da dieta sem uma substituição adequada, podem surgir problemas como constipação, irritação intestinal e até queda na imunidade, já que a saúde intestinal está diretamente ligada à defesa do organismo. Para evitar esses efeitos, é fundamental incluir fontes naturais de fibras na alimentação. Boas opções são sementes, linhaça, chia e girassol, grãos integrais, aveia, quinoa e arroz integral, vegetais de folhas escuras, espinafre, couve e rúcula. Com esses ajustes, a saúde intestinal se mantém equilibrada e os benefícios da eliminação do pão podem ser aproveitados sem desconforto. A paciência é fundamental. Não desista. Antes do tempo, a transição para uma alimentação sem pão pode trazer desconfortos nos primeiros dias. Fome aumentada, irritabilidade e até uma leve sensação de cansaço são comuns. Isso acontece porque o corpo está se ajustando à ausência dos picos glicêmicos proporcionados pelo pão. Muitas pessoas desistem nesse estágio inicial, antes de sentir os verdadeiros benefícios da mudança. No entanto, esse período de adaptação é passageiro. O ideal é dar ao menos 30 dias para que o corpo se ajuste completamente. Quem ultrapassa essa fase percebe que os desejos diminuem naturalmente e que energia e bem-estar aumentam significativamente. A importância da hidratação adequada, outro fator crucial que pode dificultar a adaptação, é a ingestão insuficiente de água. O consumo de pão e outros carboidratos refinados faz o corpo reter líquidos. Quando esses alimentos são eliminados, há uma liberação natural dessa retenção, o que pode levar a uma perda rápida de líquidos e minerais. Nos primeiros dias, isso pode causar sintomas como dor de cabeça, fraqueza e tontura. Se a hidratação não for reforçada, esses efeitos podem ser interpretados como um sinal de que o corpo precisa do pão de volta. No entanto, a solução é simples: beber mais água ao longo do dia. Incluir fontes naturais de eletrólitos, como água de coco e caldos caseiros. Manter a hidratação adequada facilita a transição e reduz os sintomas desconfortáveis do início da mudança alimentar. Como substituir o pão, sem sofrer eliminar? O pão da dieta não significa abrir mão de refeições saborosas ou passar fome. Com os ajustes certos, é possível manter o prazer de comer e garantir saciedade sem sentir falta da farinha refinada. Escolhendo carboidratos de qualidade, uma das melhores estratégias é substituir o pão por fontes naturais de carboidratos mais nutritivos. Alimentos como batata doce, inhame, mandioca, quinoa. Esses alimentos fornecem energia sem os picos glicêmicos causados pela farinha branca. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para a digestão e a saúde intestinal. Receitas simples e saudáveis para substituir o pão para quem sente falta da textura e do formato do pão. Existem receitas práticas que podem suprir essa necessidade sem comprometer os benefícios da mudança alimentar. Pão de frigideira, apenas 3 ingredientes:
Uma alternativa rápida e nutritiva, sem glúten e sem aditivos químicos. Ovo 2. Colheres de sopa de farelo de aveia ou farinha de amêndoas. Pitada de sal. Modo de preparo. Misture bem os ingredientes, até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa. Doure dos dois lados e sirva. Panquecas de banana. Opção natural e nutritiva. Banana madura, 1. Ovo, 1. Colher de sopa de farinha de coco ou aveia. Modo de preparo. Amasse bem a banana e misture com os outros ingredientes. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e despeje pequenas porções da massa. Cozinhe até dourar dos dois lados. Essa panqueca mantém o sabor doce natural da banana, evitando o consumo de açúcares refinados e proporcionando energia de forma equilibrada. Conclusão: pequenos ajustes, grandes transformações. Cortar o pão da alimentação pode parecer um grande desafio no início, mas com o tempo, os benefícios se tornam claros e fazem a mudança valer a pena. Ao evitar os erros mais comuns, como a compensação com açúcares, a falta de fibras e a hidratação inadequada, a adaptação se torna muito mais fácil e sustentável. Com escolhas inteligentes e substituições saudáveis, é possível manter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e sem abrir mão do prazer de comer bem. Experimente essas mudanças por 30 dias e sinta a diferença em seu corpo, disposição e bem-estar. Eliminar o pão da alimentação não significa abrir mão de refeições saborosas ou passar fome. Com os ajustes certos, é possível manter o prazer de comer sem sentir falta da farinha refinada. A chave está em escolher ingredientes naturais que ofereçam energia de qualidade e saciedade prolongada. Uma das melhores estratégias é substituir o pão por fontes naturais de carboidratos mais nutritivos. Alimentos como batata doce, inhame, mandioca e quinoa fornecem energia sem os picos glicêmicos da farinha branca. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e minerais que ajudam na digestão e na saúde intestinal. Pequenas porções desses carboidratos podem ser incluídas nas principais refeições, evitando a necessidade de recorrer ao pão. Para quem sente falta da textura e do formato do pão, existem receitas simples e saudáveis que podem suprir essa necessidade. O pão de frigideira feito com apenas 3 ingredientes é uma alternativa rápida e prática. Misturando um ovo, 2 colheres de sopa de farelo de aveia ou farinha de amêndoas e uma pitada de sal, é possível criar uma versão leve e nutritiva sem glúten e sem os aditivos químicos dos pães industrializados. Basta levar essa mistura à frigideira quente e dourar dos dois lados. Outra opção são panquecas de banana, que combinam praticidade e sabor. Amasse uma banana madura, adicione um ovo e uma colher de sopa de farinha de coco ou aveia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo até dourar. Essa alternativa natural evita o consumo de farinhas refinadas e ainda traz benefícios como fibras e potássio, essenciais para a saúde do coração e o equilíbrio da pressão arterial. Para acompanhar essas substituições, é importante investir em proteínas e gorduras saudáveis. Ovos, queijos de qualidade, pastas naturais como hummus e guacamole, além de castanhas e nozes, ajudam a manter a saciedade e garantem que a retirada do pão não traga desconforto ou fome excessiva. A mudança na alimentação não precisa ser brusca. Pequenos ajustes ao longo das semanas fazem toda a diferença. O segredo está em experimentar novas combinações e perceber que a variedade de alimentos saudáveis é muito maior do que parece. O impacto de um mês sem pão vai muito além da alimentação. As mudanças no corpo são evidentes. Menos inchaço, mais energia, intestino funcionando melhor, pele mais saudável e uma saciedade mais equilibrada. Mas o que realmente faz a diferença
é a forma como a relação com a comida se transforma. Quando o pão deixa de ser um hábito automático, fica mais fácil perceber os sinais do corpo e entender o que realmente faz bem. Os primeiros dias podem ser desafiadores, mas quem ultrapassa essa fase percebe como o organismo se adapta rapidamente. A compulsão diminui, a disposição aumenta e o paladar muda, tornando os alimentos naturais mais saborosos e atraentes. O processo se torna muito mais fácil quando a substituição é feita com inteligência, priorizando alimentos que nutrem e sustentam sem causar picos de açúcar no sangue. O mais interessante é que muitas pessoas que decidem cortar o pão por um tempo acabam não voltando a consumi-lo da mesma forma. Isso acontece porque os benefícios se tornam tão claros que voltar ao hábito antigo simplesmente não faz mais sentido. E mesmo para quem decide incluir o pão ocasionalmente, a consciência sobre a qualidade dos ingredientes e os efeitos no corpo já mudou. Agora a decisão está nas suas mãos. Você está disposto a testar essa mudança por 30 dias? Se já tentou ou pretende tentar, compartilhe sua experiência. Seu relato pode ajudar outras pessoas a tomarem essa decisão. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo dicas que realmente fazem diferença na sua saúde. Nos vemos no próximo vídeo.